Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, para lermos do verso 3 até o verso de número 11. Filipenses 1, do verso 3 ao verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante da Tua presença, para entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, Deus, para ouvir a voz do Senhor, da Tua palavra para os nossos corações. Pedimos agora que o Senhor leve cativo todo pensamento até a mente de Cristo. Que o Senhor fale conosco e que aplique a Tua palavra aos nossos corações. É o que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Temos trabalhado nesse texto da carta aos Filipenses, que é conhecida, né, como a carta ou a epístola da alegria, né? Em nenhum outro lugar dos seus escritos, Paulo falou tanto sobre alegria, sobre exultação, sobre regozijo, como fala quando escreve aos Filipenses, a despeito de ser essa uma das chamadas cartas da prisão, né? Juntamente com Efésios, Colossenses e Filemon. Essa carta compõe as chamadas cartas da prisão, quando Paulo escreveu por volta do ano 61 e 62 da era cristã, quando estava preso em Roma, né, por conta da acusação que havia recebido lá em Jerusalém de ser um perturbador da paz. Ele já havia passado 2 anos preso em Cesareia, né, enquanto aguardava a definição da sua condição. E então Paulo é encaminhado a Roma, e lá ele é preso, e como preso no sistema romano dos seus dias, como um cidadão romano, ele tinha que arcar com todas as custas do seu aprisionamento. Ele pagava o seu aluguel, né, pagava a sua alimentação, as suas vestes, ou seja, tudo que estava envolvido no seu aguardo de sentença do imperador era as suas custas. E Paulo, então, nessa condição, escreve, né, as suas cartas. E a de Filipenses ele escreve 10 anos depois de ter passado primeiramente por aquela cidade e pela graça de Deus ter sido fundador, né, da igreja ali em Filipos. Vimos a semana passada a introdução da carta, a saudação que o apóstolo faz.
e como ele menciona, né, a sua condição de servo de Cristo, chama os crentes de santos, fala da condição deles em comum, que é de estarem em Cristo Jesus. E seguindo o seu padrão, então, né, de escrita, a epístola, após a saudação, a introdução, segue-se, né, palavras de gratidão e oração em favor da igreja. Todas as igrejas, né, para quem Paulo escreveu, com exceção da carta aos Gálatas, se não me falha a memória, seguem esse padrão de uma saudação que é seguida, né, por uma oração de gratidão diante do Senhor. E Paulo então ora, né, pela igreja, e é digno de observação que consiste essa, né, ação de graças, essa oração de gratidão e essa oração de intercessão que o apóstolo Paulo faz, né, pela igreja de Filipos. E nessa noite nós vamos pensar um pouquinho sobre essas duas ações, né, a oração de gratidão e sobre a intercessão que Paulo faz aos filipenses. A primeira coisa que nós vemos é a gratidão, né, que ele manifesta diante do Senhor pela vida daquela igreja. E aí, para o verso 3 e até o verso de número 8, né, o apóstolo Paulo está rendendo graças, né, com alegria pela vida dos filipenses. E isso para nós já é uma expressão de por que nós entendemos a demonstra nessa carta. Por quê? Gratidão e alegria geralmente andam de mãos dadas. Não é possível ter um coração grato, né, e um coração triste ao mesmo tempo. Não é possível, né, ser alegre sem ser agradecido diante de Deus. Ainda que as circunstâncias de Paulo não fossem as mais agradáveis, as mais propícias, mesmo assim, nada impede esse servo do Senhor de se expressar diante de Deus com gratidão, né, pela vida da igreja que estava ali afirmada na cidade de Filipos. E as expressões da gratidão de Paulo, né, quando ora ao Senhor, nos permitem, irmãos, perceber algumas marcas da centralidade do Evangelho na vida daquela igreja. Porque ele não está agradecendo simplesmente por agradecer, mas a gratidão está calcada na observação que ele faz, né, da centralidade do Evangelho na vida daqueles crentes, na vida daquela igreja. Como o Evangelho tinha, né, de forma marcante penetrado no coração daquelas pessoas. E essa gratidão, ela se expressa em três aspectos aqui, nesses versos 3 a 8. Primeiro é da lembrança fiel que o apóstolo tem. Ele diz assim no verso de número 3 e verso 4: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações. No original grego, né, a ideia de recordação aqui, ela é um tanto quanto ambígua. Nós temos uma tradução que nos diz que Paulo dá graças porque ele se lembra da igreja, mas na língua original também é dito, ou de forma implícita está mencionado que foi a igreja que se lembrou de Paulo nas suas ações. E a lembrança fiel que aqueles crentes tiveram para com ele evoca também a lembrança agradecida que ele tem para com os crentes. Então, ele diz assim: olha, eu sou grato a Deus quando vocês se lembraram de mim, se lembraram da minha condição, se lembraram quem eu sou e o que eu tenho enfrentado e vivido por conta do Evangelho. A igreja de Filipos se lembrou do apóstolo em circunstâncias extremamente difíceis. E a lembrança que eles fizeram, né, nós vamos ver no decorrer da carta, é que eles também, ao lembrarem de Paulo, enviaram por meio
né, de um irmão chamado Epafrodito, né, que depois quase perdeu a vida, né, por alguma enfermidade ou alguma situação adversa ali em Roma. Eles enviaram para o apóstolo uma oferta que, de alguma forma, pôde sanar algumas das dificuldades financeiras que Paulo estava enfrentando por conta do seu aguardo, né, pela resolução do tribunal de César. Paulo custeava, e ele diz que aquela igreja se lembrou dele naquelas circunstâncias difíceis. Irmãos, a igreja de Filipos, né, no decorrer do entendimento das cartas, e da mesma carta e das outras, foi a única igreja que fez isso naquelas circunstâncias adversas do apóstolo Paulo, que ela foi a única igreja que se lembrou de Paulo nas suas circunstâncias de dificuldade. E ele agradece a Deus, ele diz assim: olha, eu sou grato a Deus pela lembrança que vocês têm de mim, porque eu me lembro de vocês também, e percebo que o interesse que vocês demonstram em mim, a lembrança que tem em mim, é um reflexo do compromisso contínuo que eu tenho com o Evangelho. Vocês não se lembraram simplesmente por lembrar, mas vocês se lembraram por conta da minha relação, do meu compromisso, né, da centralidade do Evangelho na minha vida. E o apóstolo Paulo, então, enche o seu coração, né, de gratidão, de alegria, né, pela lembrança tão oportuna que aquela igreja faz da sua condição. Essa é uma coisa maravilhosa, irmãos. Ter quem se lembre, né, daqueles que servem a causa do Evangelho. Recentemente eu vi as nossas crianças aí mencionando aí, fazendo aí as suas atividades em casa, né, para lembrar de questões de missões, né? E eu lembro lá em casa, a Sara ficou lá responsável por Angola, e ela estava lá pesquisando sobre Angola, e aí ela, né, pesquisou a missionária Eliane, da igreja presbiteriana, que está lá em Angola, pregando o evangelho, e a Miriam escreveu lá uma carta, né, um e-mail lá em nome da Sara. A Sara separou uma oferta, né, para aquela missionária. Isso é tão precioso, irmãos. Ver, né, não só as nossas crianças, mas a igreja de forma geral, se lembrando de quem tem o evangelho centralizado na sua vida. De pessoas que têm pagado um preço alto pela vida centrada no evangelho, de pessoas que enfrentam dificuldades pela pregação do evangelho. Aquele velho missionário Paulo encheu o seu coração de alegria e de gratidão quando ele soube, ele presenciou, ele experimentou a ação graciosa de Deus por meio da vida daqueles crentes. Aquilo foi algo extremamente encorajador, porque ele diz assim: olha, eu me lembro também de vocês. E vamos pensar, as lembranças que Paulo poderia ter evocado da sua participação na fundação da igreja de Filipos poderiam ser as piores, né? Paulo foi humilhado, Paulo foi preso injustamente, foi açoitado. Mas ele diz: olha, eu trago vocês no coração. Vocês são preciosos, porque não são só vocês que se lembram de mim. Eu me lembro de vocês, e a lembrança que eu tenho para com vocês é uma lembrança alegre. É fonte de força, de encorajamento, né? É algo que produz alegria no meu coração. Aquela igreja se lembrou do apóstolo, né? E ele então agradece a Deus por essa lembrança fiel. Mas há uma segunda razão da sua gratidão ao Senhor, que está aí no verso de número 5, quando Paulo diz assim: sou grato também pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo agradece a Deus, irmãos,
Não foi só por conta daquele momento pontual que aquela igreja se lembrou dele, que enviou lá as suas ofertas, que o socorreu nas suas dificuldades, mas ele diz assim, olha, a minha lembrança agradecida ao Senhor é por uma parceria que já dura 10 anos. Uma parceria de cooperação com a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. São 10 anos que vocês estão comigo. Que vocês são parceiros. E eu acabei de dizer para vocês que de todas as igrejas, né, a única igreja que mantinha ofertas regulares, que mantinha um apoio financeiro constante para com o trabalho do apóstolo Paulo, era a igreja de Filipos. E Paulo usa aqui uma palavra, né, ao se referir a essa gratidão, que é uma palavra interessante para a nossa compreensão, porque ele chama essa parceria de koinonia, que é a palavra grega que nós regularmente traduzimos ou ouvimos do Novo Testamento como sendo comunhão. E essa é, infelizmente, uma das palavras mais desgastadas, né, do nosso vocabulário cristão, porque nós achamos que comunhão é um momento trivial de bate-papo descontraído depois do culto. Quando nós fazíamos aqui, antes da pandemia, lá o nosso momento, né, pós-Santa Ceia, a gente ia lá para o salão, né, ia ali, tomava um café e batia papo. Para nós aquilo é comunhão, mas a palavra de Deus, né, tem uma visão completamente diferente disso. A palavra tinha implicações comerciais. Sabe o que era koinonia no Novo Testamento? Era uma sociedade que era feita entre pessoas que se colocavam, né, com sacrifício em prol de algo que compartilhavam juntos. Talvez uma ilustração bem interessante para pensarmos nisso. Quem leu, né, O Senhor dos Anéis, ouviu a trilogia lá dos filmes, se lembra que existe no primeiro livro e no primeiro filme um negócio chamado a Sociedade do Anel, que é formada com um propósito. E há 9 membros naquela sociedade que são pessoas completamente diferentes. Temos um mago, temos alguns hobbits, temos anões e elfos que são inimigos mortais, e todos eles odeiam os homens. 9 que se juntam com um propósito em comum. Eles têm que se suportar, eles têm que se ajudar, porque eles pretendem salvar o mundo da ação maligna do anel. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Comunhão implica em se sacrificar em conformidade com o Evangelho. Comunhão significa parceria na proclamação do Evangelho. E ele diz assim, eu sou grato a Deus, não é por um momento de lembrança, mas eu sou grato a Deus porque vocês estão comigo em comunhão com o Evangelho desde o começo. Vocês são parceiros na pregação do Evangelho. Vocês não envidam esforços, né, em socorrer aqueles que proclamam o Evangelho. Vocês dão provas de que o Evangelho na vida de vocês é uma coisa real. Paulo não está dizendo que aqueles crentes, né, eram reconhecidos como crentes só porque ajudavam financeiramente a pregação do Evangelho. Mas ele está reconhecendo algo que ainda é notório nos nossos dias e nos nossos tempos, né? A parte mais difícil de ser convertida na vida dos crentes não é o coração, é o bolso. Dr. Augusto Nicodemos diz que o último ídolo a ser derrubado do coração dos crentes é o dinheiro. Paulo diz assim, isso não é um problema com vocês, porque vocês são parceiros
vocês, né, estão em comunhão com o Evangelho. Não é comigo, pura e simplesmente, mas em comunhão com o Evangelho. Vocês avançam junto com o Evangelho. Aquela igreja, irmãos, era uma igreja parceira da proclamação do Evangelho. E a terceira característica de gratidão que Paulo sustenta no texto é pela ação contínua da graça de Deus na vida daqueles crentes. Olhe para o verso 6 até o verso de número 8. Ele diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo está nesses versos, né, apresentando de forma agradecida a definição que ele tem de quem é que é verdadeiramente crente. Daquele que é parceiro do Evangelho, mas daquele que, né, está plenamente consciente da perseverança dos santos. Ele diz assim: olha, Deus começou uma boa obra na vida de vocês e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz assim: olha, eu sou grato porque o Evangelho transformou a vida de vocês. Do começo, agora, e eu estou plenamente consciente de que Deus continuamente vai transformar a vida de vocês por meio do Evangelho, né? As palavras que ele usa aqui para começar e completar eram palavras no universo grego daqueles dias que descreviam um ritual de sacrifício grego. É a mesma coisa que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1, quando ele diz assim: olha, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um quê? Como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Ele está dizendo assim: a vida cristã do Evangelho é uma vida de sacrifício, de adoração contínua a Cristo. E eu agradeço a Deus pela certeza que eu tenho de que Deus tem feito essa obra na vida de vocês, do começo, agora e até o fim, né? Deus completará a obra de transformação na vida dos crentes. Paulo compartilha com eles essa certeza. É por isso que ele não se sente esmorecido diante da sua condição atual. As suas circunstâncias não afetam a sua alegria. Sabe por quê? Porque ele sabe que está servindo o Evangelho. E não tem coisa mais espetacular do que a ação do Evangelho na vida dos crentes. Ele diz assim: olha, eu estou preso, mas eu não estou sob julgamento. Eu estou em algemas. Mas sabe quem é que está em julgamento? É o Evangelho. Mas quando eu olho para o Evangelho, eu percebo que o Evangelho é algo extraordinário, vale a pena, porque Deus usa todas as situações como uma oportunidade de fazer com que a sua graça transforme a vida das pessoas. Paulo diz assim: é aqui com as minhas algemas, é na vida de vocês. E pensem, foi a prisão de Paulo em Filipenses que tornou aquela igreja possível. E agora ele está dizendo novamente: olha, não sou eu que estou pura e simplesmente preso, né? É o Evangelho, mas o Evangelho é poderoso e eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço a Deus pela ação de Deus na vida dos crentes, porque aquilo que ele começou, ele terminará para a honra e glória do seu santo nome. Essas são as razões da gratidão que Paulo traz para com os filipenses. A lembrança fiel, a cooperação
com o Evangelho e pela ação contínua da graça de Deus na vida dos crentes. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, né, a segunda parte da oração de Paulo, não é mais uma oração de gratidão, mas é uma intercessão, uma súplica ao Senhor pela vida dos filipenses. Paulo apresentou a sua alegre gratidão, mas agora ele apresenta a Deus a sua intercessão pela vida dos crentes. E a intercessão que Paulo faz, irmãos, revela as prioridades da oração cristã, as prioridades da vida dos crentes. É por isso que a sua oração precisa ser considerada por nós, porque ela reflete as prioridades que tem o Evangelho no centro da vida de todos os crentes. Paulo ora por 3 coisas na vida daqueles crentes filipenses. A primeira coisa que ele ora é pedindo para que o amor daqueles crentes aumentasse mais e mais. Olha aí o verso de número 9. Ele diz assim: faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Não é que Paulo está dizendo que aqueles crentes não amavam. Pelo contrário, ele é prova de que não faltava amor àqueles crentes em Filipos. Eles amavam a Deus, eles amavam o Evangelho, eles amavam o apóstolo, pregador do Evangelho. Mas Paulo ora para que esse amor seja um amor contínuo, que esse amor seja crescente. Sabe por quê, irmãos? Porque é o amor a base da sustentação da obra do Evangelho. Quando nós amamos a Deus mais e mais, quando nós amamos o seu Evangelho mais e mais, quando nós amamos as pessoas mais e mais, o Evangelho continua sendo sempre uma prioridade nas nossas vidas. Paulo diz assim: eu oro para que vocês continuem assim, amando acima de todas as coisas, amando a Deus, amando o mundo, amando o Evangelho. Porque é assim que os crentes são reconhecidos, né? O amor que temos por Deus, o amor que temos pelo mundo perdido, o amor que temos pelo Evangelho deve nos mover a servir mais e mais a causa do Evangelho. Paulo diz assim: eu oro para que esse amor seja crescente na vida de vocês. Mas ele diz também que a segunda razão da sua intercessão é por conhecimento e percepção na vida dos crentes. Ele diz assim: em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Ele diz assim: eu oro para que o amor de vocês cresça, mas eu oro para que vocês tenham discernimento das ações de Deus no mundo. Para que vocês possam ter a capacidade contínua de escolher sempre as coisas mais excelentes. Que coisas excelentes são essas? São as coisas que envolvem o Evangelho. São as coisas que marcam a vida do Evangelho, as coisas que promovem o Evangelho, porque isso é o que há de mais excelente na vida cristã. Capacidade de escolher aquilo que agrada a Deus, aquilo que revela a vontade de Deus, aquilo que expande o plano de Deus no mundo. Os crentes precisam saber, irmãos, discernir a vontade de Deus para o bem do Evangelho, para o crescimento da pregação da palavra do Senhor. E Paulo diz assim: eu oro para que vocês escolham o melhor, a forma mais apropriada, né, mais excelente de servir a causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele diz então, a terceira coisa que fala sobre a sua oração, para que os crentes sejam sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça. Versos
10 e 11 no final. Paulo diz assim: eu oro por mais amor, eu oro por mais entendimento da parte de Deus para a vida de vocês, mas eu oro para que a vida de vocês seja cada vez mais perfeita de acordo com o Evangelho. Eu oro para que vocês nunca se contentem com uma vida medíocre de Evangelho. Há um texto do Dr. Donald Carson, né, um pregador do Evangelho, que ele diz o seguinte: quero apenas R$10 de Evangelho. Ele imagina uma cena em que os crentes compram o Evangelho na proporção que é interessante para a vida deles. Eles dizem assim: olha, eu quero apenas R$10 de Evangelho. Não é porque isso é suficiente para que eu agradeça, para que eu louve, para que eu me sinta confortável, mas que eu não me comprometa o suficiente para me sacrificar em prol do Evangelho. Eu quero apenas R$10 do Evangelho. E pense bem, quantas vezes nós somos pessoas que desejam o Evangelho nessa proporção, que tornam as nossas vidas medíocres do ponto de vista do Evangelho? Porque nós nos contentamos com a superficialidade, nós nos contentamos com a plena ou a parcial visão do Evangelho nas nossas vidas. Somos aqueles que frequentam a igreja, somos aqueles que de vez em quando se envolvem com alguma coisa da igreja. Paulo diz assim: não, eu oro para que vocês tenham amor crescente, para que tenham discernimento crescente, mas para que vocês nunca se contentem com uma vida medíocre em relação ao Evangelho, mas que sejam cheios do fruto de justiça, que sejam sinceros, que a alma de vocês não seja tocada pelo pecado, que sejam inculpáveis, ou seja, que o caráter de vocês não ande em tropeços, né? Mas que vocês vençam os obstáculos, mesmo aqueles que sejam inesperados no seu caminho. Que vocês cresçam, que vocês vivam um Evangelho cada dia mais excelente, mais crescente na vida de vocês. Há uma história em que um famoso oficial inglês chamado T.S. Lawrence, que ficou conhecido por nós por conta de um filme muito interessante chamado Lawrence da Arábia, né? Nos anos 60 ganhou muitos Oscars, e que conta a sua vida e a ação dele com os árabes lá na libertação daqueles povos, né? Na dominação daqueles povos. Dizem que um dia T.S. Lawrence levou um monte de árabes, seus amigos, a Paris para passear. Num tempo em que os árabes não eram esses sheiks cheios de dinheiro, que são donos do Paris Saint-Germain e de tanta coisa, né? Mas que aqueles árabes nunca tinham visto muitas coisas sofisticadas no mundo. E ele levou aqueles homens a Paris e achou que aqueles homens iam ficar entusiasmados com aquilo que veriam, que eles olhariam para a Torre Eiffel e que ficariam fascinados, que olhariam para o Arco do Triunfo e iam ficar, né, alucinados, que olhariam para o Museu do Louvre e ficariam fascinados. Nada daquilo. Encheu o coração dos árabes. Sabe o que mais eles gostaram de ver em Paris? Água encanada. Eles acharam a coisa mais extraordinária do mundo. E T.S. Lawrence diz que na véspera deles voltarem para casa, ele viu um barulho no quarto dos árabes. Quando ele viu, ele estava quebrando a parede, tentando levar as torneiras para o deserto, né? E ele diz assim: olha, eu tenho que falar para vocês, não é a torneira pura e simplesmente. É um sistema muito mais sofisticado. Mas eles imaginaram que o simples torneira tornaria a vida deles melhor. Mas é esse o princípio. Às vezes nós nos perdemos preocupados com coisas tão sem futuro nessa vida, nesse mundo, que nós julgamos como coisas extraordinárias e que não são as coisas mais excelentes para a nossa vida. Paulo diz assim: eu oro para que o Evangelho permaneça no centro da vida de vocês, porque se ele permanecer no centro,
vocês crescerão em amor, vocês terão discernimento para escolher as melhores coisas, sempre do plano de Deus. Vocês, né, serão pessoas de vida cheias do fruto da justiça, pessoas que não se contentarão com uma visão medíocre do evangelho no dia a dia de vocês. Quando nós olhamos para essa oração de Paulo, para nós concluirmos a nossa meditação nessa noite, nós precisamos pensar algumas coisas. Primeiro, sobre a nossa relação de gratidão e alegria. Pelo que nós somos gratos a Deus? Pelo que nós nos colocamos de forma alegre na presença do Senhor e agradecida na nossa vida? Porque a alegria sempre vem de mãos dadas com a gratidão. Elas são parceiras. Uma reflete a ação da outra na vida. Às vezes falta alegria, porque no final das contas falta gratidão, falta satisfação com o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Paulo não se ressente disso. Ele diz assim: eu sou grato. As circunstâncias não são as melhores, mas eu sou grato ao Senhor em todo o tempo. E a segunda coisa é, pelo que você ora? Pelo que você suplica a Deus na tua vida e na vida dos teus? Às vezes, irmãos, nós oramos por tantas coisas medíocres, por tantas coisas sem futuro na nossa vida, nada que aumente o nosso amor pelo Senhor, nada que nos faça pensar e considerar na excelência do seu plano e do seu evangelho, nada que muito menos nos torne pessoas santas e inculpáveis diante do Senhor, sinceras e inculpáveis. Pelo que você ora diante do Deus Todo-Poderoso? A palavra do Senhor nos diz que a nossa gratidão e a nossa intercessão, a nossa oração, dizem muito a respeito do tipo de crentes que nós somos na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé? Nós vamos